Pessoal, beleza? Estamos aqui para tecer alguns comentários sobre o último exame de ordem, segunda etapa. Inclusive, para poder aqui, nesse momento, fazer a análise da peça processual cobrada. Dando já algumas dicas, alguns caminhos aí possíveis, para que você, se Deus quiser, esteja aprovado e tenha segurança disso. Mas, eventualmente, também para alguma situação possível de recurso, a gente não sabe. Tranquilo? Então, o primeiro passo é, com vocês, junto com vocês, fazer uma leitura do enunciado. Nós vamos ler o enunciado, eu vou destacar algumas coisas que eu vou precisar futuramente, que Guilherme julgou para mim. Vamos ler a peça, vamos ler o enunciado. Pedro, brasileiro, solteiro, jogador de futebol profissional, residente no Rio de Janeiro, legítimo proprietário de imóvel situado em Juiz de Fora, celebrou em 1º de outubro de 2012 contrato por escrito de locação com João, brasileiro, solteiro, professor, pelo prazo de 48 meses. Ótimo. Ficando acordado que o valor do aluguel seria de R$3.000. Professor podendo pagar R$3.000 de aluguel. Maravilhoso, já começamos bem o enunciado. E que, dentre outras obrigações, João não poderia lhe dar destinação diversa da residencial. Ofertou fiador idôneo. Então eu já tenho que marcar porque eu tenho um contrato de locação, ok? Que é o que está sendo aqui discutido. Contrato de locação com João. Ofertou fiador idôneo, isso vai ser importante um pouquinho mais para frente para a gente. Após um ano de regular cumprimento da avença, o locatário passou a enfrentar dificuldades financeiras. Pedro, depois de 4 meses sem receber o aluguel que lhe era devido, ajuizou a ação de despejo cumulada com cobrança. Então eu tenho aqui o ajuizamento de uma ação de despejo cumulada com cobrança, segundo a vara civil da comarca de Juiz de Fora. Ótimo. Requerendo ainda antecipação de tutela, para que o réu locatário fosse despejado liminarmente, uma vez que desejava alugar o mesmo imóvel para Francisco. Então ele está buscando o despejo liminar através de uma tutela antecipada. O magistrado recebeu a petição inicial, beleza, regularmente instruída e distribuída, e defere, o magistrado defere a medida pleiteada, concedendo o prazo de 72 horas para João desocupar o imóvel, sob pena de multa diária de R$2.000. Desesperado, João procura para que, na qualidade de seu advogado, interponha o recurso adequado, excluindo embargos declaratórios. Pronto. Para se manter no imóvel, abordando todos os aspectos de direito material e processual pertinentes. Senhores, quadro para mim. Primeiro, o que a gente aqui encontra é nitidamente aquilo que a gente chama de decisão interlocutória. E por que que isso é uma decisão interlocutória? Primeiro, porque não contém aquilo que está descrito no artigo 162, parágrafo 1º. Não tem nem 267, nem 269 do Código de Processo Civil. E quando se fala em antecipação de tutela, tutela antecipada não é julgamento antecipado da lide. Inclusive aqui sequer o nosso cidadão teria sido ali devidamente citado, ok? Ele não foi citado, senhores, perdão, ele foi até citado, porque você não estaria tendo ciência, não é isso? Mas sequer apresentou defesa ainda. Então o que a gente tem aqui é uma simples decisão interlocutória, quanto a qual, claro, em razão de uma coisa chamada urgência, é recorrível mediante agravo sobre a forma de instrumento. Pronto, primeiro passo dado. Esse recurso aqui exigido, senhores, é um agravo de instrumento. Inclusive enunciado dizendo o seguinte: abstraia-se de utilizar ali, cidadão que está sendo examinado, embargos de declaração. Beleza. Então, agravo de instrumento é o recurso cabível. E Val, é possível a realização de outro recurso? Quem fez apelação, desculpa, tem uma má notícia. Na minha concepção, o recurso de apelação aqui é impossível, eu não vou admitir, tá certo?
Aí vai mais e o princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade, senhores, no direito recursal nosso, pode plenamente ser objeto de aplicação, tranquilo. Mas um dos requisitos para que eu possa admitir a fungibilidade é que não seja uma situação de erro grosseiro. E o que a gente tem aqui, senhores, nitidamente é, se eu utilizar o recurso de apelação, erro grosseiro. Porque eu não tenho nem cheiro de sentença aqui. Logo, não há que se dizer de possível fungibilidade. Logo, o único recurso cabível é agravo sobre a forma de instrumento. Inclusive, joga para mim, por favor, aqui a parte final do enunciado. Observa. Recurso adequado. Acabou. Tá? É aquilo que eu falo para os meus alunos online, presencial. O enunciado diz o que ele está querendo. E o que ele está querendo é o recurso adequado. E o recurso adequado é justamente o que, senhores? Agravo sobre a forma de instrumento. Pegamos? Então, primeiro passo dado, o recurso. Desculpa aí a galera que de repente fez apelação, tá? Mas não dá pra gente tampar o sol com a peneira e falar, não, a propósito, não sou de ficar aliviando, não. Aí, Val, tem jeito? Ah, não, nós vamos dar um jeitinho aqui, esquece, velho. Fez apelação, tomou 0, tá? Desculpa, mas essa é a realidade. Recurso cabível, agravo de instrumento. Maravilha. Feito isso, o que a gente tem aqui que extrair é aquilo que será objeto de pontuação. Porque a gente tem, na verdade, senhores, o comentário da prova. O comentário já está disponibilizado, mas não está disponibilizada a pontuação. E aqui, então, esse recurso há de ser endereçado justamente a quem? Diretamente no tribunal. Agravo de instrumento eu apresento diretamente, excelentíssimo senhor presidente, ok? Ival, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ou do Tribunal 3 Pontinhos? Julgou para mim o enunciado, por favor. Vamos lá. Senhores, aqui está dizendo que a demanda tramita perante a segunda vara civil da comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais. Logo, o endereçamento seria Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu tenho o dado necessário e suficiente. E eu simulei. Eu coloquei, excelentíssimo senhor presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Não sei como eles valorariam isso. Na minha concepção, eles estão te dando tudo para que você faça realmente direcionamento ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, correto? Então aqui a gente tem essa preocupação, essa vivência necessária em relação a esse detalhezinho, tá bom? Então fizemos o endereçamento. E aqui uma coisa interessante, senhores. Nós estamos, na verdade, pelo João, não é isso? Brasileiro, solteiro, professor, ótimo. Você já contestou isso em primeiro grau? Não, então tá. Estruturação do preâmbulo. Estruturação do preâmbulo, senhores. João, brasileiro, solteiro, professor, residente, domiciliado em Juiz de Fora, não é isso? Endereço, 3 pontinhos. Por seu advogado abaixo assinado. Procuração anexa. Você tem que lembrar que você não está apresentando, nesse caso, uma cópia da procuração. Por que você não está apresentando uma cópia da procuração? Porque o juiz deferiu a tutela antecipada liminarmente, te dando 72 horas para desocupação. Então você não se fez, enquanto advogado do réu, presente no processo originário contestando. Então você está juntando o original da sua procuração, o quê? Agora. É agora que você está apresentando esse original, entendeu? Então, procuração anexa. Em apresentar agravo de instrumento e tal, lançando o nome da outra parte, ok? Identificando, segundo a vara civil da comarca de Juiz de Fora, ação de despejo, e estruturação preambular, o que ela tem que ter? Nome das partes, juízo de origem, ação de origem, recurso interposto, agravo de instrumento, tranquilo? E aí, depois disso, você tem que demonstrar, fazendo o endereçamento e a estruturação do preâmbulo. Então, pontuação possível, colocar realmente Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, colocar procuração anexa, tá? Cabimento e admissibilidade.
Qual seria aqui, senhores, o cabimento? O que é que eu justifico por ser esse o recurso cabível? Urgência. Aqui é propositadamente o artigo 522 como fundamento, que diz que a gente está diante de uma decisão capaz de causar aqui um grave dano ao cidadão, já que ele teria que desocupar em 72 horas o imóvel. Então, o que justifica o cabimento desse recurso é, primeiro, ser decisão interlocutória. 2, não ser decisão interlocutória contra a qual admissível é agravo retido, mas sim que admissível, cabível é o agravo sobre a forma de instrumento, em razão da urgência sendo o fundamento para isso, o artigo 522. Então, senhores, a pontuação pode surgir como? Primeiro, você afirmar que sabe que a regra do recurso de agravo é o retido e que nesse caso é o agravo de instrumento. Tranquilo? Eu já vou te dar 0.3, 0.4. Ou você não ter afirmado que a regra é o agravo retido e simplesmente dizer que é uma decisão interlocutória contra a qual cabe urgência, razão pela qual cabível agravo de instrumento. Talvez eu não te dê toda a pontuação. Vamos esperar o espelho de resposta. Mas aquilo que eu sempre orientei, todo aluno meu presencial, todo online, todo aluno aqui, inclusive do OAB de bolso que assistiu à revisão, porque graças a Deus na revisão que a gente fez, a peça que eu trabalhei recursal foi justamente o agravo de instrumento, já era ali uma ideia que a gente estava que essa peça podia ser cobrada. Eu falei, vai falar do cabimento do recurso de agravo? Fala primeiro que a regra é o agravo retido, mas que nesse caso é cabível, consequentemente, o agravo de instrumento. Então, você vai ganhar pontuação aqui, ó, se você lançou corretamente o cabimento. Depois do cabimento, você teria que demonstrar a figura da admissibilidade. A figura da admissibilidade. Senhores, primeiro, o prazo, a tempestividade, não é isso? O próprio artigo 522 fala 10 dias. A propósito, isso que eu estou fazendo aqui, ó, não precisa estar estratificado certinho não, tá bom? O que eu estou fazendo aqui com os senhores é, na verdade, uma verificação, ok? Dos pontos, das pontuações possíveis do espelho de resposta, o que vai ser pontuado, aonde você vai ganhar ponto, mas se estiver fora da ordem, então não preocupa não, eu tenho que encontrar isso na peça, tá certo? Ok? Então, ó, prazo, 10 dias, o recurso é recurso tempestivo, artigo 522 do Código de Processo Civil, maravilha. Depois, senhores, aí surge uma preocupação. Qual a preocupação? Com o preparo. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Por que que aqui vai surgir uma preocupação, senhores, com o preparo? Porque a regra é que você apresente o preparo, não é isso? Que você diga, anexo aqui está, ótimo, acredito que vai ganhar a pontuação. E Val, mas eu pensei o seguinte, porra, o cara tá passando maior perrengue, 4 meses sem pagar aluguel. Será que esse cara vai ter direito aqui, ó, a esse preparo? Aí a pergunta é, você poderia requerer a gratuidade de justiça nessa própria peça? Existe uma divergência, senhores. Para alguns, possível seria que na própria peça recursal você viesse fazendo o requerimento da gratuidade de justiça. Outros, entretanto, acreditam que você, para fazer esse requerimento, teria que usar de outra peça. Tranquilo? Apresentar aqui, ó, esse requerimento fora. Então, vamos esperar para ver como isso vai surgir. Não quero antecipar, não quero deixar pilhados vocês aí que estão assistindo a correção dessa prova, tranquilo? Prepara o anexo, beleza. Até porque não falou nada sobre gratuidade no enunciado, não é isso? Mas, Ival, eu senti o cara aqui, velho, passando os maior perrengue e tal, requereu a gratuidade. Legal, vamos esperar o parâmetro, aí sim, de resposta de correção.
Não apenas o gabarito comentado, como você já tem disponível, e que eu quero aqui também sobre ele tecer alguns comentários, ok? Mas a ideia é prepara o anexo. Se você fez o requerimento da gratuidade, espera. Vamos ver o que vai rolar lá na figura da correção, tá bom? Não vou antecipar o que eu acho, o que eu penso. Prefiro esperar, tranquilo? Mas nitidamente, como não falou nada de gratuidade, a ideia seria, pelo menos a regra, prepara o anexo, tranquilo? Vamos estabelecer parâmetro. Esse é o primeiro parâmetro aqui da leitura da peça que eu trago aos senhores. E Val, e se eu fiz o requerimento na própria peça, havendo jurisprudência que fala que tem que ser por solicitação fora da peça? Calma, não se desespere, tá bom? De boa, fica de boa mesmo. Então, prazo, preparo as peças segundo o artigo 525, ok? Porque ali no artigo 525 você vai trazer peças obrigatórias. Lembrando que uma das peças obrigatórias é justamente a cópia da procuração. Mas como eu falei, você ainda não contestou em primeiro grau. Então a sua peça de procuração é original anexo, tá bom? Aí, Val, mas eu não coloquei isso não. Eu coloquei cópia da petição inicial, cópia lá, não sei o que tem, cópia das procurações. Não acredito que você vai ter problema com isso. Não acredito mesmo, tá certo? É apenas aqui um filigrama meu da leitura do enunciado, mas se você simplesmente pegou 525 e falou das peças necessárias também, declarando essas peças, 365, declarando essas peças como autênticas, não vejo problema absolutamente nenhum, 365 item 4, tá bom? Também, você tem que apresentar o endereço dos advogados, conforme artigo 524, item 3, e vamos esperar o enunciado, para ver se ele vai fazer isso aqui, ó, 526 no futuro. Espero que não, senhores, porque o artigo 526 me fala do prazo da interposição, você tem 3 dias, não é isso? 3 dias justamente para quê? Para comprovar em primeiro grau. Você não tem como comprovar isso agora, você está interpondo um recurso. Mas aos que assistiram à revisão nossa no AB de bolso, nós falamos que o espelho de resposta pode falar que teria que ter uma referência ao artigo 526, mas aí que você o faria no futuro. E Val, eu esqueci, não coloquei. Vai surgir no espelho de resposta. Isso vai me tirar muito ponto? Nada. Vai tirar quase nada. Então você vai ficar tranquilo. Até porque, senhores, 1, 2, 3, 4, não é isso? Tranquilo? 5. Se você não colocar um desse aqui, você vai perder 0,1. Sabe? Nada que vai 0,2. Nada que vá comprometer, consequentemente, ali a sua aprovação. Pode ficar muito tranquilo. Então aqui, senhores, cabimento, admissibilidade, esses serão os pontos pontuados. Desculpa de novo a galera que não fez agravo de instrumento. Ival, fiz agravo retido, já era, tá? Nesse caso aqui não seria cabível o agravo retido, porque ele não seria apto a impugnar realmente a decisão recorrida. Então é agravo de instrumento mesmo, galera, viu? Depois você vai trazer da decisão recorrida, aqui eu já estou simplificando, tranquilo? O próprio enunciado te dá tudo, seriam os fatos, tá? Aqui você não teria problema absolutamente nenhum. E os motivos ou fundamentos para a reforma. Bom, senhores, quais são os motivos aqui que você teria para a reforma? Vou subir um pouquinho. Quais são os motivos que você aqui teria em discussão? Motivos para reforma. Ok? Senhores, motivos para reforma.
Ô, gente, tem um erro, tá? Não aqui no dia para reforma, mas na hora que eu bati o olho na peça, eu falei, caralho. Vi o espelho de correção, falei, porra, como é que me erram isso aqui? Tem erro, sim, no gabarito corrigido, tá? Só espera aí que você vai ver o absurdo, a barbaridade, para variar, que muitas vezes fazem com vocês. Foda. Senhores, motivo para a reforma. Primeiro, não existem os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Não foi solicitada uma tutela antecipada a ser concedida liminarmente? Cadê os requisitos do artigo 273? Não tem. Então aqui você já começa a discutir com o magistrado. Tranquilo? 2. Senhores, não foi dado ao cidadão, nos termos da lei de locação, não foi dado a ele justamente o quê? O direito à purgação da mora. Então nós temos também o fundamento na lei 8.245. Nós temos o fundamento ali no artigo 62, que é justamente o que não ter sido dado a ele o direito à purgação, mas mais do que isso, nós também temos, se a memória não falha, no artigo 59 da lei de locação, situações em que o juiz poderá conceder liminarmente o despejo. E em lugar nenhum isso aqui está descrito. Em lugar nenhum a situação aí do enunciado se encaixa no artigo 59 da lei 8.245. Então eu não tenho a concessão da tutela antecipada como possível, por falta dos requisitos do artigo 273. Não poderia ter determinado o juiz ali o despejo imediato, por falta do amparo da possibilidade da purgação da mora e também porque não estão presentes os requisitos do artigo 59. Tá certo? E, pelo amor de Deus, inaplicável artigo 461 nesse caso. Inaplicável, senhores. Porque mesmo que a gente admita a possibilidade de astrentes aqui, o que a gente teria em relação a essa multa de R$2.000 fixados é um absurdo. Por quê? Porque o Estado conseguiria fazer o despejo compulsório do cidadão. Então, inaplicável na espécie também o 461. Senhores, para mim os fundamentos estão aqui. Para mim, mais do que isso aqui, seria exagero do exame. E Val, não falei de todos, falei do 273, falei do 62, não falei, então talvez você não tenha toda a sua fundamentação ganhando ali a pontuação máxima, que de repente vai ser 1 ponto, 1,5 ponto nisso aqui, tá certo? Mas se você colocou algo nesse rumo aqui, ó, 273, lei de locação e inaplicabilidade do artigo 461, você já está com um caminho muito bem trilhado aí para aprovação. Noival, não falei do 59 não. Beleza, vocês vão ver que nem a correção, o gabarito comentado, falou a respeito. Por quê? Porque o cara esquece. O cara monta a prova e esquece, tá bom? Então, motivos para a reforma. E ao final, nós vamos consequentemente fazer os pedidos e requerimentos. Mas não sem antes, primeiro, falar do efeito suspensivo. Não é efeito ativo. Não é efeito ativo. Aí, Val, mas, cara, não é efeito ativo. Efeito ativo pressupõe que eu queira alguma coisa do juiz de primeiro grau e isso me foi negado. Ou seja, o que eu quero, quando eu vou solicitar o efeito ativo, antecipação de tutela recursal, é justamente o que, senhores? O que eu espero, o que eu busco, é uma decisão denegatória, uma decisão negativa. Então eu quero que o tribunal me dê aquilo que o juiz de primeiro grau não me concedeu. Tranquilo? Aí eu quero o efeito ativo. Efeito suspensivo pressupõe o seguinte: a decisão é positiva. Se não for suspenso o cumprimento dessa decisão, vai acontecer alguma coisa que vai trazer à minha pessoa prejuízo no mundo real. Senhores, isso se enquadra no artigo 527, item 3, e isso se enquadra no artigo 558 do Código de Processo Civil. Joga o 558 para mim, vamos lá, Gui. Deixa eu abrir o Código de Processo Civil aqui.
558. O que vai me dizer o artigo 558, senhores? O relator poderá, requerimento agravante nos casos de prisão civil, edificação, remissão de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão. Cara, a decisão é uma decisão de despejo. A decisão é uma decisão de despejo do cara. Saia em 48 horas, sem existência de requisitos para isso, sem ter sido dado a ele o direito à eventual purgação da mora. E não está dizendo o enunciado que ele teria condições de purgar a mora, não. Então essa porra aqui, desculpa senhores, é que eu fico muito puto. Essa porra aqui não é efeito ativo. Essa porra aqui é solicitação de efeito o quê? Suspensivo. Por que efeito suspensivo? Porque se a decisão for cumprida, o cara está fudido. O cara vai ficar sem teto para morar. Então o que a gente quer? Que seja suspensa a decisão até julgamento da turma que vai reformar essa tutela antecipada de um despejo imediato. Porque não tem requisitos do 273, não tem os requisitos do artigo 59 da lei de locação. Ok? Então está toda errada a decisão, ela vai ser reformada. Relevante de fundamento, e a lesão grave ao cidadão ficar sem o amparo, consequentemente do teto, por uma decisão equivocada do magistrado. Então, senhores, essa porra, vou falar de novo, não é efeito ativo, é efeito suspensivo, porque a minha revolta. Joga para mim, Gui. Minha revolta tá aqui, ó. Beleza. Gabarito comentado. Traz de decisão interlocutória. Parabéns, também acho. Proferida em ação de despejo, fundada em falta de pagamento, no qual o magistrado, contrariando o que prevê o 62, não foi só a porra do 62, não. Foi também o artigo 273, foi também o artigo 59, senhores. Tá? O que me fala o artigo 59? As ações de despejo terão rito ordinário. Parágrafo 1º. Conceder-se-á liminarmente para desocupação em 15 dias, e desde que prestada a caução, ok? E aí tem vários fundamentos exclusivos, e nenhum deles, senhores, se enquadra nesse caso aqui. Então não está só sendo contrariado o artigo 62, não. Está sendo contrariado, para quem fez a prova, volta para mim. Está sendo contrariado a porra do artigo 273. Está sendo contrariado o artigo 59 da lei de locação. Tá certo? Continua, joga de novo para mim. Determinou a desocupação do imóvel inaudito altera a parte, sem conceder direito de 15 dias para a purgação da mora. Ademais, a utilização da astrende para o despejo é claramente desproporcional, na medida que bastaria para tanto a remoção de pessoas e coisas. Não é ser desproporcional, é ela não ser aplicável ao caso. Não é desproporcionalidade. Desproporcionalidade é multa de 2.000, devia ser de 100. Isso é proporção, tá certo? Então há também uma situação mal colocada aqui nesse gabarito comentado. Joga para mim. Assim sendo, o examinando deve elaborar no recurso de agravo do instrumento certinho, demonstrando o seu cabimento. Qual é a lesão grave de difícil em certa reparação? Sair do imóvel ali, sem os requisitos legais para isso. Voltou. Requerendo antecipação de tutela recursal e, ao mesmo tempo, o cidadão fazendo referência ao artigo 558 do Código de Processo Civil, que fala que ele poderá, na verdade, conceder efeito suspensivo. Tem um probleminha aqui, senhores, ok? Tem um probleminha nesse gabarito comentado. Ival, eu fiz efeito suspensivo, parabéns, acertou. E pode ter certeza que na hora que soltarem o espelho de correção, vai estar lá efeito suspensivo, mas vão dar um jeitinho de botar efeito ativo também. Não cabe a porra do efeito ativo aqui. O que cabe aqui, senhores, é efeito suspensivo. Suspenda essa decisão aqui, tribunal, enquanto não julgar esse recurso, porque está pendente a ordem de desocupação, então tem que ficar o quê? Suspenso o cumprimento dela, os efeitos dela. Pegamos? Maravilha, julgou para mim. E que ao final da decisão
tem a sua eficácia suspensa. Isso não é antecipação de tutela recursal, pô. Tá? Isso não é até o final do julgamento do recurso. Apresenta os requisitos genéricos e específicos de admissibilidade, ao final, o provimento do recurso. Então, não vai nessa que é efeito ativo. Eu botei efeito suspensivo, Val, parabéns, está certo. Tá bom? Ótimo. Foi o estagiário que escreveu o efeito ativo. Tudo bem. Bom, aí você encerraria a sua peça justamente com o quê? Com pedidos e requerimentos. E quais seriam os seus pedidos e requerimentos? Seus pedidos e requerimentos seriam, primeiro, tudo em pontuação, a admissibilidade, bem como o processamento do recurso, por ser recurso com os requisitos preenchidos e também ser o recurso próprio, o recurso cabível, ok? 2. Hoje, gente, desculpa aqui a forma como eu falei, mas sabe por quê? Quantidade de gente que já me ligou, que já passou mensagem para mim no Facebook, e Val, eu não coloquei efeito ativo, não, eu coloquei efeito suspensivo, e lendo lá o gabarito comentado, está efeito ativo, vou perder quantos pontos? Não vai perder, gente, porque o que está errado é o gabarito comentado. Eu não posso soltar um gabarito comentado com erro. A angústia que eu causo nos meus meninos todo santo dia, quando sai um raio de um gabarito com um comentário errado, meu Deus do céu. Tá certo? E mais, tem que ter 273, porque foi uma tutela antecipada requerida. Tem que ter artigo 59 da Lei 8.245. Vamos lá. Admissibilidade. Processamento. Ok? 2, senhores. Também eu quero aqui a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão até final do julgamento, ok? 3. Busco também a intimação da parte contrária, para querendo apresentar a resposta, a intimação da parte contrária para querendo ali apresentar a resposta. 4, senhores, que seja dado provimento para reformar essa decisão. E que, 5, seja condenada a parte contrária às custas. Beleza? Senhores, é isso aí. Então vamos lá. A peça estava muito tranquila. Agravo de instrumento. Não vou admitir apelação, não vou admitir agravo retido. Quem fez muito direcionado. Tá certo? Erro do juiz, claro, não poderia ter dado essa decisão e está causando um possível prejuízo imediato ao cidadão. É uma decisão positiva, por isso o efeito é efeito suspensivo. Tranquilo? E, consequentemente, ali sendo efeito suspensivo, senhores, eu quero que fique suspenso o cumprimento da decisão até pronunciamento final, cujo provimento seria de reforma, porque não tem os requisitos necessários para a concessão de uma tutela antecipada aqui nessa ação de despejo, por falta dos requisitos do artigo 273, por falta dos requisitos da lei de locação e má aplicação da figura das trentes, 461 do Código de Processo Civil, inaplicável aqui, senhores, a situação de multa, porque eu teria, se fosse o caso, a remoção de pessoas ali, parágrafo 5º do artigo 461 do Código de Processo Civil. Essa é a ideia. E se você fez mais ou menos nesse rumo aqui, eu acredito que você tenha tido uma pontuação muito legal. Não fique avexado, porque eu já cansei de receber pergunta, tá certo? Aí, Val, eu não fiz efeito ativo, eu fiz efeito suspensivo. Parabéns, acertou. Tranquilo? Senhores, valeu. Termino esse bloco aqui justamente com essa correção, pelo menos a noção nossa da prova, pedindo perdão aos senhores, de uma forma geral para todo mundo, pelo arrobo aqui, pelas expressões talvez um pouco mais fortes utilizadas, peço perdão mesmo. Mas é que eu fico chateado, cara, para não falar outra coisa. Eu fico chateado quando eu vejo que eu lanço num espelho de um comentário de resposta, eu, banca oficial, eu, instituição oficial que estou fazendo o exame, correto? E lanço efeito ativo, e ao mesmo tempo falo no 558, e ao mesmo tempo falo em efeito suspensivo, sabe? Então isso deixa a molecada pirada. E isso
eu não acho muito correto, apenas isso. Então, pedindo desculpa aí pela... Valeu, falou. Pessoal, começando agora a correção das questões dissertativas, que no meu ver estão bastante tranquilas. O único problema na peça que me deixou muito puto foi aquele negócio do cara colocar lá, da instituição colocar lá, efeito ativo, sabe? No agravo de instrumento. Porra. Questão 1, vamos lá, rapidinho, porque não tem muito mistério aqui não. Esther artesã maior e capaz. Entregou a Diogo, empresário maior e capaz, 80 esculturas de argila para que fossem vendidas em sua loja. Ajustou no contrato, ainda que decorrido 2 meses, Diogo pagaria a Esther o valor de R$20 por escultura vendida, cabendo-lhe restituir a artesã as esculturas que porventura não tivessem sido vendidas. Ok. Decorrido 1 mês, Diogo constatou que estava encontrando graves dificuldades para vender esculturas, o que o levou a promover uma liquidação, vendendo cada escultura por R$10. Ok? Foi bem sucedida, venderam 75 esculturas. Transcorrido o prazo previsto no contrato, Esther procura Diogo, solicitando que ele pague o preço ajustado relativo às esculturas vendidas, bem como que restitua aquelas remanescentes. Decide consultar Diogo um advogado. Ok? Na condição, responda aos itens abaixo. Deverá Diogo pagar a Esther o preço inicialmente ajustado por cada escultura? Ele vendeu por 10, mas o preço ajustado foi 20. Independentemente da resposta do item anterior, Diogo pode deduzir do preço inicialmente ajustado o valor por ele pago referente aos custos regulares de conservação das esculturas durante o período em que colocou à venda. Senhores, nós precisamos dar um pulo aqui, ó, no Código Civil, no chamado contrato estimatório. Então vamos pegar aqui esse contrato estimatório. Deixa eu ver se eu trouxe os artigos para cá. Não trouxe. Então deixa eu pegar aqui, ó, do contrato estimatório. Tranquilo? Vou trazer aqui, ó, aqui é o espelhinho de resposta. E vou julgar aqui. Pelo chamado contrato estimatório, senhores, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que é o caso. Fica autorizado a vendê-los, que é o caso. Pagando aquele o preço ajustado. Pronto. Ok? Então, resposta da letra A, sim. Certinho aqui a forma de correção. 543, por se tratar de contrato estimatório ou de consignação, Diego realmente tem que pagar, senhores, os valores, tá certo? Eu contratei que eu vou pegar 80, venderei por 20 cada uma. Se eu vender por menos, o problema é meu. Eu tenho que te pagar 20 por cada uma, ou então devolver todas, se fosse o caso. Tranquilo? Então, certinho aqui o espelho de correção. Joga na letra B para mim, porque a letra B me fala o seguinte: independentemente da resposta do item anterior, Diogo pode deduzir do preço inicialmente ajustado valores referentes a custos regulares de conservação das esculturas. Aí a lei vai dizer para mim que aqui, ó, não, de acordo com os artigos 400 e 543 no contrato estimatório, o dever de conservar a coisa é dele. Não se exonera da obrigação de pagar o preço, em sua totalidade, se tornar impossível, fato inimputado e por aí afora. Então, senhores, o contrato era: eu estou te entregando 80, você vai pagar por 20 em cada uma delas, me devolve as que você não vendeu. O preço que você vai vender, não estou nem aí. Mas também a obrigação de conservar é sua. Então, com todo o carinho do mundo, não acredito ser possível aqui, senhores, nessa questão número 1, de acordo com o espelho de correção, nenhuma outra resposta que não seja essa. Joga para mim, então, que questão número 1, eu acho que ela, pelo jeito que veio respondida, não tem muito recurso se alguém foi fora dessa linha da situação comentada ali como gabarito. Matamos a um, senhores. Vamos dar um pulinho na questão número 2 agora também. Para mim está bastante tranquila. Julgou aqui, vamos lá. Maria e o irmão João, representados por sua mãe, com quem residem, ajuizaram a ação de alimentos em face dos avós, alegando em síntese que após o divórcio de seus pais ficou acordado que o genitor pagaria pensão alimentícia 30%. Os avós maternos de Maria e de seu irmão João moram ao lado da sua casa, numa vila, e vivem com parcos recursos financeiros. Ok? Narram na inicial
que desde o divórcio o pai espontaneamente parou de trabalhar, nunca pagou os alimentos. Afirmam que ele vive desde então, sustentado pelos avós paternos dos autores, ok? Que eles sustentam ainda, que esgotaram todas as tentativas de cobrar do pai a pensão fixada, por aí afora. Com base em tal situação, responda os itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal. Indique as alegações que seriam apresentadas na defesa dos interesses de seus clientes, que são justamente o quê? Os avós paternos. Foram ajuizada a ação contra os avós paternos, não é isso? Tranquilo? O que poderia, consequentemente, ser alegado na defesa dos seus clientes? Segundo o espelho, deverão os avós maternos ser chamados a integrar a lide, nos termos do artigo 1698, aduzindo responsabilidades dos ascendentes a complementar e subsidiária, devendo a obrigação conjunta e indivisível ser diluída entre os avós na proporção dos seus recursos, que é justamente o artigo 1698. Só que, senhores, vem cá. Os avós maternos vivem com parcos recursos financeiros. Alguns podem ter, na verdade, ao ler isso, não imaginado ser possível por ser inefetiva a figura do chamamento aqui ao processo desses avós maternos, já que os avós paternos é que ali se encontram, na verdade, lançados. E continuo, senhores, narram também, na inicial, que desde o divórcio o pai espontaneamente parou de trabalhar, não é isso? Sustentado pelos avós paternos dos autores, horas réus e tal, não sei o que tem. Então, na boa, eu acho que isso aqui causou alguma revolta em alguns aí na hora do exame de ordem. Por quê? Porque a gente não está vendo elemento de defesa para esses avós paternos. Então eu não sei como é que eles vão colocar esse espelho de resposta. Mas aqui já vai uma dica, senhores. Indique as alegações que seriam apresentadas na defesa. Fudeu, porque eu não tenho muita defesa aqui não, cara. As alegações, só que o espelho te deu apenas uma, de chamar os avós maternos que vivem com parcos. Para quem não sabe, parcos é poucos recursos. Vai dar algum problema, ok? Eventualmente, você poderia aqui argumentar, caso você não consiga aprovação, o que eu peço que não seja, tá? Você teria aqui alguns argumentos, senhores, que o enunciado não te dá, na verdade, os elementos de defesa dos seus clientes. Que defesa que eu vou ter? Ok? Para não pagar ali a pensão, já que está narrado que o cara é desempregado e tal. Que elemento? Joga para mim, observa. Tranquilo? As afirmações que a gente tem aqui, senhores, são todas produzidas por quem? Pelo autor. Nenhuma possível pelo réu. Então, a gente pode ter realmente um probleminha aqui, apesar de eu achar bastante tranquila. Falei com os senhores aqui no início da correção que eu achava tranquila. Ela é tranquila porque ela não te dá os elementos para você responder. Simples assim. Então, vamos ver como é que vai ser a correção. Ou seja, assinalo uma potencialidade de recurso quanto à letra A da questão número 2. Por total falta de possíveis indicações de elementos de defesa, nem mesmo o que eles trazem como possível fundamento de defesa, que seria justamente o que, senhores? O artigo 1698, nós encontramos corretamente aqui, porque os avós maternos vivem com parcos recursos financeiros. Então, que linha de defesa é essa, senhores, que eu teria, já que não haveria ali a possibilidade desses avós maternos fazerem, consequentemente, ali também a ajuda no pagamento dos alimentos? Pegamos? Então, aqui nós estamos com um probleminha nessa letra A. Letra B. Qual o momento oportuno para a apresentação da resposta? Aí sim, senhores, o momento oportuno é na própria audiência. Marcamos? Joga para mim aqui só o seguinte. Aberta a audiência, lida a proposta ou termo e a resposta. Então, aqui a gente tem, consequentemente, a apresentação dessa resposta na própria audiência de conciliação, instrução e julgamento. Pegamos, pessoal.
Vamos para mais uma que eu acho que também dá para você discutir, que é aquela que fala da teoria do adimplemento substancial. Quer ver? Vamos lá, joga a questão 3 para mim, Guilherme, por favor. Em julho de 2011, ali o Rufus, ok? Adquiriu um automóvel seminovo, obrigando-se perante Jonas, vendedor, a pagar 30 prestações de 2.000. No contrato de compra e venda constou expressamente que o atraso de mais de 5 dias no pagamento de qualquer resolução automática e tal. Em novembro de 2011, ele deixou de efetuar o pagamento da dívida. Senhores, julho, ok? Seria ali justamente o que? Adquirir um automóvel. Pagar 30 prestações mensais de R$2.000. Tranquilo? Que o atraso de mais de 5 dias. Em novembro, enfrentando dificuldade financeira, deixou de efetuar o pagamento da parcela devida. Senhores, a primeira pergunta é: quantas parcelas estão em aberto? Ok? Julho. Então, agosto seria a primeira parcela. Ele adquiriu o automóvel seminovo, não fala em entrada, fala em 30 prestações. Então, agosto seria a primeira, não é isso? Vou contar nos dedos. 2011, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5, tranquilo? 5, isso em 2011. Ok? 2012, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todo mundo concorda? Então ficarem abertas as 12 prestações de 2012, senhores. Em novembro de 2013, tá? 12. 2013 agora, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ele não pagou a de novembro. Logo, 9. Nós vamos somar. 5, 7, 16, vai 1. Tranquilo? 26 prestações pagas. Joga para mim, por favor, Guilherme. Responda fundamentalmente. Então, vamos responder fundamentalmente. Gabarito comentado, questão A. Assertiva A. Em novembro já terão sido pagas 28 das 30 parcelas. 28? 28, senhores? Ele não pagou a de novembro. Não falei que em julho de 2011 já pagou a primeira, ele falou que celebrou o contrato aqui. Logo, são 30 prestações a primeira no mês seguinte. Ok? Não fala que ele pagou ali no dia. Então, nós estamos com um probleminha de datas, segundo o gabarito comentado. Ok? Nós estamos com um probleminha de datas. Pode estar certo o gabarito, 28 parcelas? Pode. A minha conta deu 26. Faz a sua aí, não confia na minha não, que eu de matemática e calendário sou péssimo. Tá certo? Mas, não sei. Tá bom? Já começa a ter um probleminha aí. Questão A. Jonas passar 12 dias do vencimento em novembro, porque em novembro ele não pagou, ok? Ofereceu os 2 relógios. Em seguida, não recusou a oferta. Ação judicial. Revisando o contrato com pedido liminar de busca e apreensão do veículo. A ação de resolução do contrato deve ser julgada procedente? Claro que deve ser julgada procedente. O cara está devendo 4 parcelas. Teoria do adimplemento substancial, cadê na lei? E se é teoria amplamente aceita, eu quero súmula. Eu não quero um julgado em contrário. Acho um julgado de qualquer tribunal contrário à teoria do adimplemento substancial e nós vamos discutir isso aqui. Não posso fazer questão com base em jurisprudência. Não posso, vou insistir, fazer exame de ordem com base em jurisprudência. Já deu problema em exame de ordem no civil, que já tiveram lá 2 questões em exame atrás, vão ter que mexer nessa aqui também. Teoria do adimplemento substancial, coisa nenhuma. Cidadão não me pagou, então eu quero receber o que ele me deve. Simples assim, senhores. Ah, não. Então eu posso ficar inadimplente em 4 ou em 2 parcelas?
simplesmente porque eu já paguei a maioria do contrato ali? Senhores, não é aplicável aqui. Sai dessa. E eu falei que podia sim, porque o cara não pagou e tal, não sei o que tem, parabéns, tem que aceitar a sua resposta. Ok? Então você já vai começar a fazer o trabalho aqui de eventual recurso, cara. Vamos ajudar isso um pouquinho mais na frente. E letra B. Jonas é obrigado a aceitar os relógios? Não, não é obrigado, ok? Aí é justamente o artigo 365 do Código Civil, artigo 365. O credor pode consentir em receber prestação diversa. Consentimento, eu posso não querer. Mas, de qualquer forma, senhores, questão 3, letra A, teoria do adimplemento substancial. Primeiro, nós estamos com um problema de datas, ok? Em relação aí à estrutura da correção, tranquilo? E está me causando muita espécie. A segunda questão, que fala em algo acontecido em 2013. Nós estamos em 2014. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tranquilo? Então, senhores, por favor, recomendação. Já começa, na verdade, a lidar com... Desculpa, vi caindo um negocinho de mim aqui. Já começa a lidar ali, senhores, por favor, com alguma coisa referente a essa situação posta, tá bom? Bom, era o que eu tinha para falar. Joga de novo para mim, Gui. Sobre a questão número 3, teoria do adimplemento substancial. Dá para discutir demais aqui. Não pode o exame de ordem se basear em jurisprudência, senhores. Quarta e última questão agora, senhores. Vamos lá? Questão 4. Em 10 de abril de 2013, voltamos a 2013, cara. Tá? Paulo adquiriu uma loja de eletrodoméstico com um secador de cabelo de última geração. Ao tentar utilizá-lo pela primeira vez, explodiu. Queimaduras na mão direita, que empunhava o secador. Propôs ação judicial em face da Dry Hair S.A., fabricando o aparelho. Reparação de danos extrapatrimoniais. Em sua defesa, invocou o transcurso de prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vício. Senhores, isso aqui não é vício do produto. Isso é uma ação de responsabilidade civil. Tranquilo? Baseada, na verdade, num fato do produto. Então aqui, consequentemente, senhores, a defesa está errada, julgou para mim. A alegação de decadência é procedente? Totalmente improcedente, senhores. É prazo de 5 anos. Não é vício do produto, mas fato do produto. Aqui o gabarito certinho. E letra B, se a parte estivesse estabelecido no contrato de aquisição do produto um limite de 30 mil para eventuais indenizações, tal cláusula seria válida no direito brasileiro? Limite de 30 mil para eventuais indenizações. Bom, dá para dizer que essa causa, ao limitar a responsabilidade, é, na verdade, ilegal. Então, eu acho que aqui, nessa quarta questão, nós não temos aqui eventuais problemas, não. Tranquilo? Então, eu acho que aqui a questão da gabaritagem dentro do CDC está muito certinho, tá bom? Senhores, peça processual não é efeito ativo, é efeito suspensivo. Infelizmente, se você não fez agravo de instrumento, realmente vai ficar bastante difícil. Questão número 1, deixa eu só recapitular aqui, não precisa laminar não, Gui. Tá? Questão... a questão número 1. A gente tem que ter aqui, figura do contrato estimatório, não está muito fora do parâmetro não, como a gente já viu. A questão número 2, não tem defesa, velho, tá? Questão número 2, letra A, prepara aí uma possibilidade de recurso, fica atento para mim. E na questão número 3, ali a aplicação justamente do adimplemento substancial, não acho que seria a melhor resposta não, tranquilo? Porque o cidadão não pagou, se eu paguei 26 ou 28 prestações, eu não preciso pagar mais não? E o resto que eu estou devendo? Vou sim resolver o contrato, eu quero receber os valores devidos, tranquilo? Posso pensar na não busca e apreensão, beleza, mas no comentário nem fala sobre isso, cara. Então aqui a gente acha que é possível também, fora uma possível contagem de prazo errado. E eu não sei porque que todas as questões falam basicamente de 2013, a gente já está em 2014, mas isso é picuinha minha, tá bom? Senhores, então
terminei esse segundo bloco aqui com essas possíveis situações de eventuais recursos, caso isso não seja devidamente resolvido de ofício pela ordem. Vou soltar mais subsídios para os senhores. Então, fiquem atentos aqui no projeto OAB de bolso, que é um puta de um projeto, é um troço aí que eu sei que está ajudando gente demais da conta nesse Brasil afora, tranquilo? Rede social nossa, Ival Eckert, tranquilo? Pega o nome e o sobrenome aí, ó, lança no Facebook, você vai achar alguns faces que somos nós mesmos que administramos, e ali a gente sempre vai soltando dica e tal. E se for possível, a gente vai ver aí algum amparo para os senhores aqui através do OAB de bolso, ou mesmo através das nossas redes sociais, de possíveis situações recursais. Vamos só esperar, porque eu gosto de esperar sempre o quê? Sair a correção oficial. Porque nós já tivemos anulações de questões, justamente porque baseadas em situações fora da lei. E aqui a gente tem casos como isso. Valeu? Senhores, pedindo desculpa de novo pelo arrobo ali na forma de comentar basicamente a peça processual, mas é isso aí. Valeu. Fiquem com Deus, muito obrigado.